quem fala é a professora Chayane, professora de inglês aqui do Ideal. E hoje a gente vem para mais uma atividade, para mais um bloco aqui de exercícios, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre advérbios. E esse material tem 10 exercícios e aqui eu vou tentar falar pra vocês o que vocês não podem ir pra prova de jeito nenhum sem saber. O que a gente vai focar aqui? Que vocês saibam fazer os exercícios, por isso que é tão importante fazer exercício, tá? Porque não adianta nada vocês terem teoria sem fazer exercício. Então a gente vai focar nisso aí, a gente vai fazer exercício, vou mostrar pra vocês, vou fazer algumas pontuações importantes de prova. Obviamente que isso aqui não é suficiente, vocês têm que ter teoria antes, é bom que vocês façam isso aqui depois de ter a teoria. E aí a gente vai exercitar um pouquinho disso aí com vocês, tá? Vamos lá ver. Vamos. Primeira questão. Ah, gente, outra coisa. Eu já falei isso em alguns outros blocos, vou repetir, tá? Vou ler alguns textos com vocês, porque eu acho relevante. Obviamente eu não vou ler todos os textos aqui, porque a gente não tá no capítulo de interpretação de texto. Só que a interpretação de texto tem sido um tópico aí que cada vez tem sido mais explorado nas provas de concurso militar. Então, o que a gente vai combinar? Texto é relevante, texto é curtinho, a gente vai ler junto. Mesmo que não seja tão necessário assim pra questão, tá? Vamos lá. Primeira questão. Vamos ler o texto. A criança... Ih, gente, peraí. Deixa eu pegar a caneta. A criança e a mãe dela, da criança, mas é ele, tá? Eu posso traduzir isso aqui também como filho, tá, galera? Esse child aí. Ó, uma criança curiosa perguntou à sua mãe: mamãe, por que seus cabelos estão ficando grisalhos, tá? Esse aqui, gray, é cinza, mas a gente vai poder traduzir como grisalho. A mãe tentou usar a ocasião para ensinar, olha de onde vem a palavra teacher, professora, para ensinar o filho dela. Isso é por causa de você, querido. Every, que é cada ação sua tornará um dos meus cabelos cinza, grisalho, tá? A criança, o filho, replicou inocentemente. Ó, essa palavra tá em negrito. Vamos ver o que ela é. Advérbio. Por que ela é um advérbio? Porque ela está modificando um verbo. Isso aqui é o quê? Como ele respondeu, replicou, tá? Agora eu sei por que a vovó só tem cabelo grisalho na cabeça dela. Texto engraçadinho, bonitinho, vamos lá. A palavra inocentemente é em negrito, não posso esquecer que isso aqui é negrito no texto, é um advérbio de. Chayane, como é que isso podia ter caído? Ele podia só ter te perguntado se isso ali é um advérbio, um verbo, um adjetivo. Existem várias questões aqui. Como é que foi essa questão específica? Ele te falou que era um advérbio e aí ele te perguntou que tipo de advérbio? Aqui eu vou pedir o seguinte pra vocês. A gente tem até uma alternativa que ele fala sobre advérbio de probabilidade. Meu conselho de amiga de quem tava aí no lugar de vocês há pouco tempo: estudem os 5 advérbios que sempre aparecem em prova. Quais são? Tempo, lugar, modo, frequência e grau, que é o nosso intensificador, tá? Então foquem mais nesses, não inventem muito não, porque tem muita gramática que tem muito tipo de advérbio e aí o pessoal fica meio perdido. Vamos lá. Aí ele vai falar aqui, ó, advérbio de tempo. Gente, tempo me responde when. Eu respondi quando, falando inocentemente? Ah, quando ele respondeu inocentemente? Não. Lugar, responde where. Ah, ele me respondeu onde? Onde ele respondeu inocentemente? Não faz o mínimo sentido. Manner, modo, ele me responde how, como. Como ele respondeu? Inocentemente. Agora faz sentido, nosso gabarito. E probabilidade aqui, como eu falei pra vocês, ele dá uma ideia de probabilidade. Provavelmente, possivelmente, essas palavras assim, tá? Vamos lá. A criança... Ah, isso é só o gabarito, tá? Já ia ler de novo o texto com vocês. 2. Na sentença, Maria learns fast. Fast é o quê? Rápido. Maria aprende rápido. Então, rápido tá modificando um verbo. Então, quer dizer que esse rápido aqui vai ser advérbio. Gente, fastly não existe, tá? É fast mesmo. A palavra fast em negrito é um advérbio, já acabamos de falar, tá? Porque ele modifica um verbo. Chayane, o que um advérbio modifica? Ele pode modificar um verbo, ele pode modificar outro advérbio, ele pode modificar um adjetivo, ou ele pode modificar uma sentença inteira. Não posso esquecer. Gabaritinho aqui pra gente. Questão 3 da EA.
Na sentença, I hardly ever watch TV at night. O que eu disse aqui? Eu raramente... Gente, raramente é correspondente ao quê? Eu posso falar raramente com hardly ever. Eu posso falar raramente com Sheldon. Eu posso falar raramente com Harley. Tudo bem? Posso falar mais o quê? Gente, quando eu respondo isso aqui, eu respondo o quê? How often. Quando eu respondo how often, eu tenho aqui um advérbio de frequência. Mas vamos fazer um comentário especial sobre isso aí? Olha só o que eu queria falar com vocês. Vamos lá. Esse cara aqui, hard, ele é um adjetivo. E aí, eu tenho duas formas de transformar esse adjetivo num advérbio. Ou eu vou transformar, não vou transformar, na verdade, vou manter hard, ou eu vou falar hardly. Chayane, formas que mais aparecem na prova. Esse hard, ele aparece muito, porque ele significa arduamente. Então eu quero falar, eu estudo arduamente, eu trabalho arduamente, eu vou usar hard puro. Esse hardly, normalmente, na prova de vocês, ele aparece com esse ever, que significa raramente. Não traduzam como dificilmente, porque vocês vão enrolar e vão achar que dificilmente é o modo e não a frequência, tá? Mas vamos lá. Raramente. Então, hardly, ele só aparece quando eu tiver hardly ever. Não, ele pode aparecer sozinho, tá? Mas aí a gente tem uma mudança de significado, não tem a ver com esse arduamente. E eu queria pedir pra vocês não acharem que isso não existe, mas vocês entenderem que normalmente, na prova de vocês, quando ele aparece assim pra arduamente. E assim, que ele não significa arduamente, normalmente ele aparece com o hardly ever. Foi? Vamos lá, vamos seguir. Gabaritinho aqui pra gente, deixa eu liberar nosso slide novamente. Vá. Aqui, questão 4 do Colégio Naval. Ele te deu 4 sentenças, 4 frases, tá? O que tem de errado, se é que tem alguma coisa de errado na primeira? I work hardly every day. Acabei de falar isso, tá? Eu trabalho arduamente, não tem L e Y todos os dias. Então, a 1 já tá errado. Já tiro aqui, aqui, pronto, só. My classmates, meus colegas de classe, falam francês muito bem. Bem é advérbio, tá perfeito, porque é como ele fala francês. Good é adjetivo, não confundam. Então tá certo. Ana dirige incrivelmente rápido. Por que isso aqui é incrivelmente mesmo advérbio? Porque ele tá intensificando rápido, que também é advérbio. Foi? Porque é a forma como a Ana dirige. Ficou uma bagunça, mas vocês entenderam. Depois ele vai falar assim, ó. Nosso pai é a very carefully driver. Vamos lá. Se eu tenho um artigo indefinido aqui, necessariamente, alguma coisa aqui vai ser substantivo. Vai ser a última palavra, porque aqui eu só tenho o quê? Um intensificador, very. E esse cara aqui, se ele tá qualificando um nome, vamos lá. Um adjetivo, ele qualifica o quê? Um pronome ou um substantivo. Isso significa que eu não posso ter SLY aqui, eu não posso ter um advérbio aqui, tá? Então eu posso falar a very careful driver. Carefully, não. Tudo bem? Então essa sentença tá errada. Então tudo que tiver na 4 tá errada, tá errada. Gabarito, Charlie. Foi? Essa questão aqui, ela é bem completa, tá? Ela abrange umas coisas bem importantes, bem legais aqui pra vocês. Esse uso do hardly, esse uso de advérbio só com essa função de modificar verbo, advérbio, adjetivo e sentença inteira. E o adjetivo com a função aí de modificar um substantivo ou um pronome pra vocês não confundirem uma coisa com a outra. Foi? Vamos lá. Gabarito aí pra gente. E a gente vai... Opa! A gente vai pra essa 5. Vamos lá. 5 da Epicar. Na sentença, usualmente, frequentemente, por quem eu posso substituir isso aqui? Usually, eu posso substituir por frequentemente, que justamente é o que tá ali na questão, tá? Posso substituir por often. Posso substituir por regularmente. Falei metade em português, metade em inglês, agora que eu percebi. E tudo mais. Vamos lá. Aqui a frase diz, olha, normalmente, usualmente, é chamado de... Essa expressãozinha aqui é o preconceito contra pessoas com deficiências, tá? Um não tão bem conhecida forma de preconceito. Isso aqui não é prejuízo, é preconceito. A palavra sublinhada, essa aqui,
é uma expressão que significa... Temos aqui, então, um advérbio de frequência que eu posso substituir por sempre. Frequentemente não é sempre. Frequentemente não é raramente. Mais uma vez, raramente aqui também não. O único que eu posso substituir é o frequentemente. Já falei pra vocês algumas vezes sobre a necessidade de vocês absorverem, decorarem mesmo, tá? Esses advérbios de frequência principais aqui. Por favor, isso é relevante para a prova de vocês. Não só para a interpretação de texto, mas para a questão direta de gramática sim também. Vamos lá. Questão 6, Specifics. Escolha a alternativa de acordo com o uso correto de advérbios. Vamos lá. A carne foi cozida muito ruim. Vamos lá. O bad, eu vou fazer assim, ó. Bad, adjetivo. Badly, advérbio. Então, esse bad tá fazendo o quê? Qualificando como ela foi cozida. Gente, posso colocar bad aqui? Não. Tá? Eu vou colocar badly. Aí, outra coisa. É terrível quente. Está terrível quente hoje? Não. Está terrivelmente quente. Por quê? Aqui, ó, eu tenho, assim como aqui, adjetivos. Então, se eu tô qualificando adjetivos, eu preciso colocar advérbios e não outros adjetivos. Aí a gente vai para C. Ele está dirigindo não usualmente rápido. Rápido eu não coloco LY, tá corretinho. E se eu tô falando da forma como ele está dirigindo, não usualmente rápido, isso aqui, cara, se eu tô adjetivando a forma como ele tá dirigindo, que não é usualmente rápido, o que eu estou fazendo aqui? Eu tô qualificando um pronome ou eu tô qualificando um substantivo? Não! Então eu não posso usar usual, eu tenho que falar usualmente com LY, tá? Aqui, ela escreve muito bom. Posso? Falei pra vocês. Good é adjetivo. Well é advérbio. O que vai acontecer aqui? Ela escreve muito bem e não bom, tá? Então esse good aqui não existe. Por quê, gente? Isso é a forma como ela escreve. Por favor, verbo aí. Eu falo alemão bem. Forma como eu falo alemão, bem. Advérbio perfeitamente. Gabarito, letra E. Eco. 7. Gente, isso aqui é muito, muito importante. Por quê? Esse actually aqui, vocês normalmente olham pra ele e vocês pensam assim, se vocês nunca ouviram falar que isso aqui é falso cognato, vocês vão olhar e falar assim, poxa, isso aqui é atualmente. E não é. Vamos entender por quê. Esse cara aqui, ele é na verdade. Que eu também posso falar como in fact, que é até o nosso gabarito, tá? Que ele pede com um significado similar. Como então eu falo atualmente? Eu posso falar assim, ó. Hoje em dia. Ih, gente, peraí que eu escrevi errado. Borracha. Agora a caneta de novo. E aí eu posso falar dessa forma aqui também. Outro advérbio. E aqui, olha só, prestem atenção. Apesar disso aqui aparecer atualmente, isso aqui não é, isso aqui é falso cognato. Cara, falso cognato, eu não quero que vocês fiquem achando que isso aqui, eu preciso ficar perturbado e achando que todas as palavras do mundo são falsos cognatos, porque não são, tá? A gente tem muitas origens parecidas do inglês pro português, então muitas palavras são transparentes, muito mais do que são falsos cognatos. Mas esse daqui é um relevante pra vocês ficarem realmente muito atentos, tá? Vamos lá. Então isso aqui seria presentemente, correntemente, não sério. Tipo, not really, tipo, não é sério, não é isso aí mesmo, tá? Então nenhum deles corresponde a, na verdade, só o in fact. Vamos lá. Questão 8 da Escola Naval. Marque a alternativa onde há um erro. Aí eu vou falar, ó. Ela moveu a mesa cuidadosamente. Cuidadosamente é como ela moveu a mesa, é advérbio, tá perfeito. Ele corre tão rapidamente quanto ele poderia. O que eu falei pra vocês? O fast, ele não recebe esse LY, tá? Então ele ficaria fast aqui mesmo. Chayane, mas é advérbio. O fast não modifica, tá? Ele não é como hard, por exemplo, que ele tem duas possibilidades com significados diferentes, mas existem gramaticamente, tá? Fast, ele não existe. Vamos lá. Se vocês procurarem no dicionário, eu acho que, tipo, não vai aparecer nem nesses tradutores aí, tá?
Depois, esse é o gabarito, tá, gente? E ele pede a errada, o erro. Ela estudou arduamente para o teste. Perfeito. Thor cheira mal. Gente, e smells no inglês, cheirar, ele tem a ver com o verbo de ligação, tá? Então, o verbo de ligação, ele exige adjetivo depois. Por isso que não é advérbio aqui. Vamos lavá-lo. Tá. John fala um inglês perfeito. É isso que ele tá falando aqui. Não é falar perfeitamente inglês. Se ele tivesse dito John fala perfeitamente inglês, ele teria que ter colocado ali o LY, tá? Mas ele botou, ó, adjetivo substantivo, perfect English. Por isso que a gente tem o perfect ali, sem LY, tudo bem? Vamos lá. Essa questão, ela é bem mais sutil, tá? Obviamente que quem soubesse, eu não coloco o LY no fast, já ia tirar de letra. Mas você podia ficar na dúvida e falar, poxa, isso aqui é rapidamente, eu acho. E aí ficar nessa dúvida e olhando as outras, você já veria ali qual é que tá certo e qual é que tá errado. Vamos lá. 9, hein? Um fato, isso aqui, a palavra não faz diferença pra gente, tá? Pra essa questão. Um fato sobre a Austrália é que uma família australiana, a cada 3, né? Ou seja, aproximadamente, ele aproximou, porque a gente sabe que isso aí vai dar dízima. Aí ele vai falar assim, ó, aproximadamente 33% fala uma outra língua além do inglês. Aí olha só, gente, presta atenção aqui. Aproximadamente, ele tá querendo, ó, significa... Isso aqui significa exatamente, isso aqui significa precisamente e sem dúvida. Alguma dessas são todas ali, tirando a última, são as duas, são palavras transparentes. E a última, quem sabe que dá, se a dúvida, saberia que aquilo ali é sem dúvida. Então, se todas elas significam a mesma coisa, só uma é diferente, mas eu não sabia o significado dessa palavra aí da letra B, bravo, não faz mal. Ela foi que sobrou porque todas as outras significam a mesma coisa. Então, o que a gente vai ver aqui? Gabarito, letra B, bravo. Isso aqui significa aproximadamente também, tá? Vamos seguir. Última questão pra gente. A passagem. O dano não foi nada comparado, ó, percebam, ó, no, na afirmativa. Comparado ao que aconteceu na Sibéria. Isso aqui, ó, perto, próximo, então isso aqui é aproximadamente 100 anos atrás. Afirma que o incidente ocorreu, blá, 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 1 século atrás. Gente, a mesma coisa, ele quer um sinônimo para aproximadamente. Isso aqui é na verdade, isso aqui é precisamente, isso aqui é exatamente. Tem precisamente e exatamente como alternativa, tu já sabe que não podem ser a resposta, porque elas são a mesma coisa, tá? Então aqui, aproximadamente. Vocês perceberam que essas questões de sinônimos, elas também caem? Por quê? Porque isso aqui vocês ficam com medo de falso cognato. Então, olhem aí as mais interessantes, as mais importantes, façam exercícios, tá? Que a gente vai ficar muito feliz, satisfeito em ver as dúvidas de vocês, em tirar as dúvidas de vocês, mas pratiquem isso. Isso aqui também tem tudo a ver com vocabulário, tá bom? E com acreditar que muita coisa aqui realmente a gente pode fazer até depois uma listinha aí de falsos cognatos mais importantes, mas a gente também tem que entender que a maioria das palavras realmente são transparentes, tá bom? Vamos lá. Gente, aí o nosso gabaritinho. Deixa eu botar lá no nosso slide novamente. E as nossas redes sociais. Agora, vamos lá para nossa conversa. A gente termina aqui esse bloco de advérbios, a gente tem mais blocos de exercício, a gente vai ter bloco de exercício para todos os tópicos aí. E eu espero que vocês façam todos os exercícios e entendam a importância da gente exercitar aquilo que a gente aprende, senão não vai fazer o mínimo sentido a gente ficar com um monte de conhecimento teórico aí, tá bom? Gente, muito obrigada pela atenção. Foi um prazer ver vocês. Vejo vocês no próximo bloco.